Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é respondendo perguntas e dúvidas sobre a minha lava-louça da Praxis. Porque no último vídeo que eu postei sobre ela, que foi atualizações sobre a minha lava-louça da Praxis, nos comentários tiveram muitas dúvidas, fizeram muitas perguntas, de coisas que eu acabei não respondendo no vídeo, e eu achei que renderia um vídeo só respondendo essas dúvidas da galera, essas perguntas que fizeram nos comentários. Então, sem mais delongas, vamos lá para a primeira pergunta. E a primeira delas é sobre se a minha lava-louça é 110 ou 220. E eu achei legal essa pergunta, principalmente, que é uma coisa que não perguntaram, mas eu acho que engloba, muita gente tem a dúvida para saber se essa lava-louça gasta muita energia. E a minha lava-louça é 110 e eu não senti nenhuma mudança drástica na minha conta de luz. Eu uso ela uma vez no dia, todos os dias basicamente, assim, difícil ter um dia que eu não use. Tem dia que eu uso 2 vezes no dia, algumas vezes eu uso 2 vezes, mas geralmente eu uso uma vez. E ela sendo 110 também, tem gente que fala que a 220 esquenta mais a água, e pode ser por isso que ela gaste mais energia, mas enfim, eu não sei, a minha esquenta bastante a água, eu acho ela muito boa, acho ela eficaz, coisa que eu já falei naquele outro vídeo. E sobre a conta de luz, não vi nenhuma mudança drástica no consumo. Uma outra pergunta que fizeram foi se para enxaguar ela usa água fria. Bom, para enxaguar, a máquina no manual, ela fala para a gente colocar 5 minutos, ciclo pequeno, de 5 minutos. Então, o que acontece? Durante esses 5 minutos, ela esquenta a água, mas por 5 minutos, ela não esquenta tanto a água. Então, para enxaguar também a água quente, mas a água não vai estar tão quente quando você for tirar a água na banheira, você vai ver que a água não vai estar tão quente, porque por 5 minutos ela não esquentou tanto assim a água quanto por 30 minutos, mas sim, para enxaguar também é com água quente. Uma outra pergunta relacionada à água quente foi que perguntaram se para colocar a lava-louça no modo quente, a gente precisa colocar água quente nela ou ela mesma esquenta. Não, ela mesma esquenta a água. Acho que se a gente tivesse que colocar água quente na lava-louça ia ser um trabalho absurdo, não ia valer a pena. Como ela vai na tomada, ela mesma esquenta a água, a gente só tem que abastecer ela com água fria mesmo da torneira, água gelada, e ela mesma esquenta. Ela tem um modo de água gelada, tem um botãozinho, a gente coloca água fria ou água quente, que esse modo de água gelada, que ela não vai esquentar a água, serve para você higienizar alimento, higienizar produto, pacote, essas coisas assim, latas, enfim. Mas para lavar louça você sempre vai deixar no modo quente, mas você não precisa colocar água quente, ela mesmo esquenta a água. Uma pergunta que eu achei muito interessante que fizeram foi sobre mudar de lugar o suporte dos pratos. Que uma mulher falou que tentou mudar o suporte dos pratos, mas ficou com medo e perguntou se alguém já tinha conseguido fazer. Ela tentou, mas ficou com medo de quebrar. O suporte dos pratos fica bem no meio, né? E eu nunca tentei fazer, na verdade eu não tinha nem pensado nessa possibilidade. Eu só aceitei que era ali mesmo. E eu acho que realmente não tem como mudar de lugar. Ele é para ser ali, se tentar mudar talvez quebre. E eu acho que o máximo que você pode fazer para não ocupar espaço é o que dá para fazer, que é abaixar os ganchinhos quando você não vai usar nenhum prato, não vai lavar nenhum prato, você tem a possibilidade de abaixar os ganchinhos. Acho que trocar de lugar o suporte dos pratos, como você consegue fazer com o suporte dos talheres, não tem como, porque o suporte dos talheres ele é realmente
removível, ele sai, ele é tipo como se fosse um escorredor de talher, de escorredor de louça mesmo. Uma outra coisa que comentaram foi sobre o preço do sabão, porque naquele outro vídeo eu comentei que eu tinha comprado um sabão um pouco mais barato de uma marca que eu não conhecia, né? E porque eu acabei comprando numa loja de produtos de limpeza que não tinha o sabão IP, nem de nenhuma outra marca, e que eu achei ruim. E hoje eu uso o sabão da IP, que ele é um pouquinho mais caro. E aí falaram que o detergente é muito caro, o sabão é muito caro. E o que eu faço hoje em dia? Eu compro o sabão sempre no mercado atacado. Eu compro no atacadão, mas assim, mercados atacados que existem, tipo aqui em São Paulo tem muitos, que o preço é sempre muito mais barato, né? Eu já fiz essa pesquisa, muito mais barato do que nos mercados normais. Acho que é 10, 15 reais mais barato sempre. Então, eu tento sempre comprar na promoção. Não compro, assim, não deixo acabar para ser obrigada a comprar no preço que tá, sabe? Ou no lugar mais perto de mim e aí comprar mais caro. Sempre tento comprar com antecedência. E eu pago, em média, de 20 a 25 reais no pote de 500 gramas. E acho que tem umas 2 semanas, a minha sogra comprou para mim o pote de 1 quilo por 20 reais. Por 20 não, por 30 reais. Então, foi muito barato. Eu nunca achei esse preço. Ela só achou lá na cidade dela, foi no atacado também. Aí por isso que ela comprou para mim, porque era um preço assim que realmente eu não encontro. Então tem que ficar ligado nas promoções e assim, particularmente, eu não acho caro, porque não fez muita diferença. Aí, óbvio, né? Isso vai de pessoa para pessoa, de orçamento para orçamento, é uma coisa muito particular. Para mim, não fez muita diferença na minha compra mensal, principalmente porque dura mais de um mês. Como eu disse, essa lava-louça não é para uma família grande. Aqui em casa são 2 pessoas, eu ligo ela uma vez no dia. Então, eu creio que você não vai gastar muito, muito de sabão por mês. Então, assim, talvez todo mundo que tem essa lava-louça vai gastar mais ou menos a mesma média de sabão, porque ela não é para pessoas que têm demandas muito altas de louça. Então, o meu pote de 500 gramas dura mais de um mês. Então, acaba que, para mim, eu não acho uma coisa cara, entende? Primeiro que eu tento comprar sempre num preço melhor que eu encontro. Se eu vejo promoção, eu já compro mais de um e dura mais de um mês. Então, e também sempre vê na internet, às vezes na internet, agora Black Friday, por exemplo, tem gente que as pessoas que têm lava-louça convencional, que usa capsulinha, às vezes tem mais promoção do que esse sabão em pó, compra às vezes por o ano inteiro. Então, agora vai ter Black Friday, é uma ótima oportunidade para procurar na internet. Então, eu não vejo que seja um super gasto de dinheiro a mais na sua despesa mensal, o sabão em pó. Uma coisa que perguntaram também era sobre o líquido secante. Eu não uso mais líquido secante, eu usava no começo, eu não uso mais, porque esse sabão da IP, ele já tem líquido secante junto. E eu, sinceramente, acho que não tem mais necessidade. A minha sogra, por exemplo, ela tem uma máquina de lavar convencional. Então, ela usa o sabão da IP e ela coloca líquido secante. Só que nessas máquinas convencionais, o líquido secante funciona assim: você abastece e ela vai usando, e aí depois de muitas lavagens ele avisa que acabou, aí você abastece de novo. Não é colocando toda a lavagem igual essa, que você tem que colocar em toda a lavagem. Então, ela acaba usando também. Mas nessa máquina que você tem que abastecer em toda a lavagem, o líquido secante, usando o sabão da IP, eu senti que não tem necessidade de usar o líquido secante, porque como ele já tem o secante junto com o sabão, diz que é 2 em 1, mas às vezes não faz tanto efeito, mas enfim.
eu senti que não tem necessidade, eu senti que a louça já sai, depois de pouco tempo, assim, ela já sai bem seca, tipo, ela já seca rápido. Então eu parei de usar o líquido secante com ele, mas depois teve uma vez que eu comprei o sabão da Finish, que não é 2 em 1, que não tem secante. Aí eu voltei a usar o secante porque ele deixa a louça mais molhada. Enfim, mas é isso. Se você usa o da IP, na minha opinião, de fato, não tem necessidade de usar o secante. E aí, mais uma economia, porque o secante daí vai mais uns. Eu comprava mais baratinho, eu acho que custava uns R$ 15, por aí. Enfim, aí comprando da IP, você já tem os 2 produtos em um só. Esse meu vídeo também rendeu alguns comentários maldosos, alguns haters, que falaram que essa máquina é muito trabalhosa, para eu comprar uma máquina de verdade, e que, meu Deus, ai, que eu começava a gastar dinheiro com isso, porque que eu não comprava com mais alguns reais, eu comprava uma máquina de verdade e tal. E, sinceramente, eu não me incomodo em nada com esses comentários, porque as pessoas, elas comentam o que elas veem superficialmente, o que elas acham, né, que elas veem no vídeo, tipo, elas não sabem, né, da vida da gente e tal, então eu não me incomodo, não me incomodei, mas mas eu queria responder, porque alguns dos comentários eram assim, ai, por que não compra uma máquina de verdade? É muito melhor. Eu tenho uma máquina para sempre de 15 serviços, não sei o que, taranana. Naquele vídeo mesmo, eu falo que essa máquina portátil, ela tem alguns poréns que você precisa colocar água, você precisa tirar água, tem algumas coisas que ela não lava direito, ela não cabe muita comida, muita louça. É óbvio que ela não é tão eficiente quanto uma máquina convencional, ela quebra muito galho e é para uma casa com 1, 2 pessoas, talvez 3 eu já não sei, mas 1, 2 pessoas. E eu lembro que no final do vídeo eu falei que, olha, essas são as coisas dela, se você acha que para você isso tá tudo bem, recomendo comprar, se para você isso não tá legal, então essa máquina não é para você. E as pessoas ignoram completamente e já começa a comentar coisas que elas não sabem, acho que elas não veem o vídeo inteiro, já começa a comentar. Mas sim, essa máquina, ela é para quem não tem espaço, para quem não pode ou não quer fazer uma reforma na cozinha, para quem não tem dinheiro para comprar, porque ela não é a máquina mais barata do mundo, porque eu paguei menos de R$ 1.000, porque peguei numa promoção, mas às vezes ela tá custando R$ 1.000, só que assim, dependendo da máquina que você compra, uma máquina convencional, ela custa R$ 2.000 e tal, então ela é bem mais barata que uma máquina convencional. Enfim, tem várias questões e as pessoas acham que elas são donas da razão da vida dos outros, né? Mas eu acho que, gente, eu queria muito uma lava-louça eu queria muito uma lava-louça e pra mim, na minha realidade, era impossível ter, porque para eu ter uma lava-louça, como a minha cozinha é muito pequena, vocês veem nos vídeos aqui, a minha cozinha é super pequena, eu teria que fazer uma obra na minha cozinha, reformar minha cozinha inteira para ir colocar um espaço de lava-louça. Então eu nunca ia ter, tipo assim, no futuro próximo, nunca diga nunca, nunca não, Deus. No futuro próximo eu não ia ter uma lava-louça, mas eu queria muito ter uma lava-louça pra economizar tempo, e eu odeio lava-louça, gente. Gente que ama, parabéns se você ama lava-louça. Eu não gosto de lava-louça, eu odeio, nunca gostei. E eu queria muito uma lava-louça. Quando eu descobri essa lava-louça portátil, eu fiquei, assim, primeiro impactada, segundo maravilhada, terceiro obcecada. E aí quando eu descobri que ela funcionava, eu falei, eu preciso, eu quero.
é agora, meu Deus. E aí, eu demorei bastante pra comprar até. Eu só comprei depois que eu vi ela ao vivo, que uns amigos nossos tinham. E aí, eles falaram, não, realmente funciona. E eu falei, nossa senhora, aí eu fui atrás pra comprar. E aí, eu acabei comprando num dia X que apareceu pra mim numa promoção. Aí eu falei, nossa, na promoção. Aí eu fui lá e comprei. E foi perfeito, porque eu não ia poder ter uma lava-louça nem tão cedo na minha vida. Então, ela resolveu um problema muito grande dentro da minha casa, dentro da minha vida, dentro da minha rotina. E ela tem as questões dela, mas para mim, as questões dela são ínfimas comparado com o que ela resolve, sabe? Tipo, eu tenho um problema, ela me traz uma solução e tá maravilhoso, assim, perfeito. E as pessoas que falam não veem essas coisas, elas veem a própria realidade, né? Então é isso. Então, essa lava-louça é justamente para isso, para quem mora de aluguel, para quem não pode fazer uma reforma, ou para quem não quer também. A pessoa não quer mudar toda a estrutura da casa e tal. Tem gente que coloca lava-louça grande na lavanderia, mas eu não tenho espaço para colocar lava-louça na lavanderia também, porque a minha lavanderia é bem pequena, cabe a máquina de lavar só, lavar roupa. E, enfim, então, todas as pessoas que. Teve um monte de gente que falou várias merdas e outras pessoas foram defender e falando mais ou menos o que eu falei pra vocês, que ninguém sabe da realidade do outro. E é isso, ela cumpre completamente o papel dela. E eu amo muita gente falando que, ai, nossa, tanto trabalho, era melhor lavar a louça na mão. Ah, fofa, se você acha que é melhor lavar a louça na mão, então lave a tua louça na mão. Eu vou lavar a minha louça na minha máquina. Óbvio que tem um monte de louça que eu ainda lavo na mão, porque ela não lava, tipo panela, algumas coisas mais sujas que estão mais incrustadas. Mas é isso. Fora isso, fora essas louças super sujas, que nenhuma outra lava-louça ia lavar mesmo, eu coloco tudo nela. E tô muito feliz. E quando for a hora, eu vou ter uma lava-louça grandona de 500 serviços. E vai ser isso. Por enquanto, estou muito feliz com a minha lava-louça portátil. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que eu tenha respondido e tirado mais dúvidas sobre a lava-louça. Se você tiver ficado com alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários que eu vou responder tudo. Quem sabe não dá alguma parte 2. E deixa o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal e não sai daqui, fica aqui comigo, vai assistir os outros vídeos, assiste os outros 2 vídeos que eu fiz sobre a lava-louça, os meus vlogs todos. E um grande beijo e até a próxima!